Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso curso de linguagem de programação Java e nessa aula nós vamos ver aqui como trabalhar com arquivos JSON dentro do Java. Uma visão geral, pois existem muitas formas da gente trabalhar com arquivos JSON. Ah, então, nessa aula nós vamos ver como que podemos carregar arquivos JSON e carregá-los ou deserializá-los em objetos Java. Ou seja, nós vamos ler arquivos JSON e em seguida nós vamos convertê-los ou deserializá-los para classes Java, para objetos de classe Java. Também, nessa aula, nós vamos aproveitar para rever alguns conceitos relacionados ao tratamento de exceções e também algumas funcionalidades presentes no pacote Java.io. Existem diversas bibliotecas disponíveis para trabalharmos com o arquivo JSON. Mas nessa aula nós vamos ver aqui como trabalhar com a biblioteca JSON, que é uma biblioteca disponibilizada, criada lá pelo Google. Nós podemos conseguir essa biblioteca através aqui do repositório Maven, clicando ali onde diz a indicação Download JAR. E aí nós conseguimos baixar essa biblioteca. Se nós trabalharmos com um projeto gerenciado pelo Maven, então basta agregar ali, acrescentar a dependência dessa biblioteca. Dentro do nosso projetinho Java lá no NetBeans, nós precisamos então adicionar nas bibliotecas de dependência do nosso projeto essa nossa biblioteca JSON do Google para que nós possamos trabalhar com ela. Como exemplo do consumo e da leitura desse arquivo, do arquivo JSON, nós vamos trabalhar aqui então com o arquivo JSON provido aqui, disponibilizado pela API Olho Vivo da SP-Trans, onde eles disponibilizam um arquivo JSON com a informação do horário de ônibus, dos horários de ônibus na cidade de São Paulo. Para trabalhar, então, com a biblioteca JSON lá do Google, ela é muito simples da gente trabalhar, ela tem algumas limitações, mas para o nosso propósito aqui, ela vai servir. Primeiramente, o que a gente precisa fazer é criar classes com atributos que representam as informações que serão lidas lá do arquivo JSON. No nosso caso aqui, nós temos aqui um exemplo dessa biblioteca. No nosso caso aqui, nós temos um exemplo de um arquivo JSON que foi disponibilizado lá pela API do Olho Vivo, da SP-Trans, onde nós temos aqui informações sobre as linhas de ônibus da cidade de São Paulo, ou seja, nós temos diferentes linhas na cidade de São Paulo e cada linha com as suas informações específicas e também cada linha possui a informação dos ônibus. Como esse arquivo ele é gerado a cada 2 minutos pela API, então nós conseguimos aqui a informação dos ônibus em um determinado momento. Por isso, então, que nós temos aqui, como mostrado nessa seleção, um array ou uma lista de ônibus e a posição de cada ônibus num dado horário do dia, num dado dia e num dado horário. E a posição aqui, no caso, a posição de latitude e longitude de cada ônibus. Então, dessa forma, a primeira coisa que nós temos que fazer é representar o que está no nosso arquivo JSON em classe Java. Então, aqui eu criei, primeiramente, a classe linha localizada, que vai representar as linhas da cidade de São Paulo. Então, nós temos aqui cada atributo aqui, e isso é importante, cada atributo tem que ter o mesmo nome do atributo lá no arquivo JSON. Então, por isso que nesse caso aqui eu tenho o atributo C, que representa o letreiro completo da linha. Essa variável, esse atributo LT0, que é o letreiro de destino da linha, e o LT1, o letreiro de origem da linha. A variável QV do tipo inteiro, que é a quantidade de veículos localizados, e aqui um array de veículos, que são os veículos localizados para essa linha.
Então, como nós temos aqui um array da classe veículo, então nós temos aqui então a classe veículo. A classe veículo, então, ela possui o prefixo do veículo, por exemplo, aqui o atributo TA, que indica o horário universal UTC, quando foi feita a captura da informação, a variável PY e PX, que são do tipo double, que vão ter a informação de latitude e longitude do veículo. Adicionalmente, eu criei aqui uma classe chamada cidade, que ela possui diversas posições, ou seja, uma lista de posições de ônibus. E as posições de ônibus, elas possuem, então, um array de listas, ou uma lista das linhas que foram localizadas. Então, a primeira coisa, relembrando, que nós precisamos fazer para ler arquivos JSON com essa API do Google é mapear nas nossas classes exatamente o que vai ser lido. Nós não precisamos de nenhuma anotação, de nada disso, mas nós precisamos ter nas nossas classes o mapeamento com os atributos que são exatamente iguais com os seus nomes do que existe lá no arquivo JSON. E também o relacionamento entre essas classes. Então, aqui a nossa classe posição, ela possui um array de linhas localizadas. A nossa classe linha localizada possui um array de veículos. E a nossa classe veículo, então, possui as informações de veículos. Adicionalmente, criei uma classe, então, cidade, relembrando com todas as posições dos ônibus. Então, a ideia é que essa classe cidade, com este array posições de ônibus, possa armazenar todas as medições feitas durante um dia. Então, para nós lermos um arquivo JSON, utilizando essa biblioteca do Google, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é, no nosso caso aqui, eu estou lendo arquivos que estão disponíveis num diretório. Então, eu criei aqui uma classe, um objeto diretório, que é do tipo file. Então, essa classe file, ela é uma classe do pacote Java.io, e essa classe file, ela pode representar arquivos ou diretórios. Nesse caso, este objeto diretório vai representar um diretório. Como que eu sei que ele está representando um diretório? Porque dentro do construtor, no construtor desse objeto, eu estou passando aqui o caminho de um diretório, ou seja, esse diretório ou este nome posições representa um diretório dentro do sistema operacional. E esse diretório posições é um subdiretório do diretório OPT. Eu posso verificar se realmente ele é um diretório, chamando o método isDirectory desse objeto, e este método ele vai me retornar true ou false se esse objeto está apontando para um diretório. Em seguida, o que nós podemos fazer é listar todos os arquivos dentro desse diretório, que é o que estou propondo aqui. Ou seja, dentro do diretório posições, nós vamos ter aqui todos os arquivos disponíveis capturados, os arquivos JSON capturados ali da API. Então, utilizando o método listFiles, esse método ele vai retornar para a gente um array de arquivos, ou seja, um array da classe file. Só que nesse caso já está garantido que este array só vai conter arquivos e não diretórios. Em seguida, eu posso, então, fazer um for para percorrer todos os arquivos. E, para cada arquivo, nós vamos precisar, então, ler o conteúdo dele, que está num conteúdo no formato JSON, como nós vimos ali há pouco, e converter para as nossas classes Java. Então, nesse caso, nós precisamos instanciar aqui um objeto do tipo JSON ou JSON. Depende aí de qual inglês vocês preferem, de qual inglês vocês conhecem, se o inglês americano, inglês britânico, inglês australiano, ou até mesmo inglês brasileiro. Então, aqui, criando um objeto JSON da biblioteca do Google. Esse cara aqui, esse objeto é responsável por fazer a leitura e também, se precisarmos escrever um arquivo
gerar um arquivo JSON com base em classes, ele também possui essa funcionalidade. No nosso caso aqui, então, como nós estamos lendo um arquivo que tem um JSON, a informação do JSON lá dentro, precisamos criar aqui um objeto da classe JSONReader, esse cara aqui, e esse JSONReader, ele vai, o seu construtor, receber como parâmetro um objeto aqui do tipo FileReader. E esse FileReader, ele vai ler um arquivo aqui que nós estamos iterando dentro do nosso for. Depois que nós criarmos aqui um objeto do tipo JSONReader, ou seja, um objeto que é capaz de ler um arquivo JSON, nós fazemos a chamada aqui do método FromJSON, da API do Google, onde nós passamos o nosso leitor de arquivos e qual que é a nossa classe mais externa, a classe, vamos chamar assim, de raiz, que representa a raiz do nosso arquivo JSON. Então, aqui, por isso que eu estou passando aqui como parâmetro também a classe, a informação da classe. Por isso que colocamos aqui posição.class, para que a API conheça aí qual que é a classe que ele vai ler ou que ele vai deserializar o JSON que está no arquivo. E ele vai, então, essa função FromJSON, ela vai completamente deserializar e já criar automaticamente todas as classes que estão ali dentro. E em seguida aqui, só para a nossa funcionalidade, eu estou adicionando à nossa lista de ônibus cada uma das posições capturadas. Vamos então, primeiramente aqui, executar o nosso programinha aqui para ver o que acontece. Só lembrando que toda essa funcionalidade ela deve estar dentro de um bloco try-catch. Por quê? Pode ser que esse diretório não exista, e aí vai ser lançado uma checked exception. Pode ser que o arquivo que nós estamos tentando ler aqui nessa linha, ele esteja bloqueado para leitura e seja lançado algum outro tipo de exceção. Então, todo esse tipo de código aqui, dentro de um bloco try, que vai fazer a verificação da exceção em tempo de execução, e se acontecer uma exceção, ela será capturada aqui dentro do bloco catch. No nosso caso aqui, estamos capturando apenas a exceção File Not Found Exception. E também como tratamento, um tratamento bem simples, vamos só imprimir que aconteceu uma exceção. Bom, vamos primeiramente, então, executar o nosso programinha e ver o que acontece. Vejam que aqui no final, nesse println, nesse systemout, estou imprimindo aqui o tamanho da lista de posições de ônibus que foram lidas. Como lá no diretório nós temos 2 arquivos, ou seja, 2 medições, então foi retornado aqui, foi impresso aqui que a nossa lista possui um tamanho de 2. Bom, vamos agora então verificar se o que nós estamos lendo está correto, se essa API está trabalhando da forma correta. Vou colocar aqui então um breakpoint e rodar o nosso programa agora aqui em modo de debug ou em modo de depuração. Aqui então nós vou caminhar aqui para a linha de baixo e vamos ver aqui qual que é o conteúdo do nosso objeto posição logo depois da leitura da biblioteca. Então veja que aqui, colocando o mouse sobre o objeto, aparece essa nossa opção. E aqui nós conseguimos, então, investigar, conseguimos visualizar todas as informações do objeto posição. Então veja que aqui o atributo HR, que possui a hora de leitura ou a hora de geração desse arquivo, está com a informação aqui 15:53, foi um arquivo gerado a este horário. Nós temos aqui a nossa variável L, que ele é do tipo linha localizada. Veja, é um array de linha localizada. Ela possui aqui um tamanho, ou seja, foram localizadas 1.869 linhas neste horário, na cidade de São Paulo. Se nós abrirmos aqui a nossa linha, essa variável L, vemos que ela realmente é um array. Olha o tamanho do array. 1.868 posições nesse array. Vamos ver aqui, então, investigar uma posição específica. Por exemplo, a primeira posição.
a posição 0 da linha localizada. Se nós abrirmos a posição 0 desse nosso array, nós então vamos ter aqui um objeto do tipo linha localizada, onde o atributo C tem o valor aqui 8000-1, o atributo LT0, que era o letreiro, um dos letreiros da nossa linha, então vemos aqui, ó, Praça Ramos de Azevedo, e o outro letreiro, Terminal Lapa. O atributo QV, que é um atributo que representa ali, que dá para a gente a quantidade de ônibus nessa linha nesse momento, está com o valor 4, e a variável VS, que é um array de veículos, que são os veículos presentes nessa linha, também está aqui com o length 4, ou seja, está aí correto. Vamos abrir então o nosso array para ver aqui as informações. Vemos aqui, ó, 4 veículos. Vamos abrir também a posição 0. Então, na posição 0, nós temos aqui a variável P, que representa a identificação do veículo. Nesse caso, esse veículo aqui é o veículo 12.525. Podemos ver aqui o horário em que esta medição foi capturada, a data e horário que essa medição foi capturada, e os valores double de latitude e longitude, ou seja, o X e o Y. Aqui, então, os valores deste ônibus capturado. Bom, pessoal, muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje de leitura de arquivos JSON e eu espero vê-los na próxima aula.